Olá, e aqui Carlos David, psicólogo, coach, clínico, criador e fundador de Psicofé, um espaço onde nós falamos a respeito do uso e prática da fé para a conquista dos nossos objetivos de felicidade, mas uma fé sem exigência religiosa, ok? Fé, pura fé. Tema de hoje eu acho um tema super importante porque trata-se de manter a nossa inocência, isso é fundamental. Mas que tem a ver com essa história de inocência? Falamos disso logo após a nossa vinheta. Muito bem, muito bem. E se você gosta deste material, deste vídeo, compartilha, se inscreve no canal Psicofé TV no YouTube e também seu like ou seu dislike. Por quê? Porque tudo é importante. Você é importante porque este vídeo é para você. Então, eu agradeço enormemente o seu feedback, ok? Muito bem, entramos no tema rapidamente. Mantenha a sua inocência. O que acontece quando nós, que não é nada estranho, sofremos de repente injustiças? O que acontece quando sofremos injustiças? Alguém que nos ofende, alguém que nos ataca, alguém que falou mal de nós, enfim, alguma injustiça e nós ficamos aí naturalmente muito reativos a isso. Claro que se nós reagimos da mesma forma de como fomos atacados ou injustiçados, então quem fica inocente dos dois? Ninguém. Ele ou ela, porque me atacou injustamente, me ofendeu, etc, etc, mas eu também revidei. Então ficamos os dois na mesma posição. Agora, o que acontece se eu fico na paz? O que acontece se eu fico tranquilo, se eu fico quieto? Isto geralmente acontece na vida do casal. Você já viu o que acontece quando o marido ou a esposa chegam para casa de mau humor, alguma coisa que aconteceu no trânsito, no trabalho, etc, etc, chega de mau humor e de repente você reage também da mesma forma. O que acontece nesse momento? Briga. Confronto. Por quê? Porque você diz, poxa, mas eu não fiz nada, você chega assim com esse mau humor, e o outro chega de mau humor porque algo aconteceu, etc, etc. E nós ficamos nesse clima de confronto que para nada ajuda ou colabora. Para quê? Para a nossa fé. Porque aqui estamos falando de fé. E a fé depende de nosso estado mental. E nosso estado mental depende desse diálogo interior que nós temos aqui na nossa mente. Poder manter um estado mental de calma, de paz, de tranquilidade, de serenidade, proativo e nunca reativo, isso nos ajuda muito, muito, muito a nosso autocontrole, e esse autocontrole é produto de uma autoimagem boa, então, e autoconfiança. Tudo isso é muito, muito importante para o uso da nossa fé. Crer que podemos. Quando falamos de fé, muitas pessoas em seguida ligam com a questão religiosa. Não, não. A fé vai ser usada pela religião, mas não há nenhuma religião no mundo que seja geradora ou proprietária da fé, porque a fé, a capacidade de crer no eu posso, eu consigo, é uma capacidade inata do ser humano. E até muito lindo entender de que para aqueles que cremos em Deus, o Criador, causa primária, grande demiurgo, Pai Celestial, como você quiser chamar, mas para os que cremos nessa inteligência infinita que nos criou, Ele nos deu o grande presente, que é a fé, a capacidade de crer que podemos. E com isso a humanidade tem se desenvolvido, criado seu próprio ambiente de felicidade, grandes inventos em todas as áreas, a saúde, tecnologia, enfim, em tudo. Como? Crendo que é possível.
crendo que é possível. Não é necessário nem obrigatório pedir, meu Deus, que eu possa fazer isto, meu Deus, que eu consiga fazer aquilo. Não, porque isso nós já temos. Nós já temos a capacidade, repito, do ser humano crer que ele pode fazer algo. Isso é um presente inato do nosso Criador, de nosso Criador. Então, voltando ao assunto, manter a paz é manter a sua inocência. Porque se você revida, então, como eu disse antes, quem é inocente? Ninguém. Aquele que veio cometeu uma injustiça, mas acontece que eu também revidei da mesma maneira. Eu lembro que nas questões religiosas, às vezes, algumas pessoas lembram um versículo bíblico que diz: minha é a vingança, eu darei o pago, diz o Senhor dos Exércitos. E algumas pessoas, não, algumas não. Muitas pessoas interpretam que há um Deus lá em cima, que quando eu sou injustiçado, ou acontece algo comigo, ofendido, etc., etc., ele vai ir correndo e vai mandar uma maldição ou algum raio, de repente, que vai castigar a essa outra pessoa que me ofendeu. Não. Deus não é guarda-costas de ninguém. Deus não é guarda-costas de ninguém. Nós fomos chamados a andar por fé, a capacidade de crer que podemos. Ousadia, valentia, sabedoria, entendimento, compreensão, determinação, decisão, autoconfiança, autoimagem, tudo isso porque nós podemos fazer nossa autossuperação. Autossuperação. Eu gosto muito desse autoajuda, autossuperação, autorrealização. Por quê? Porque isso me deixa a mim numa independência. E eu não quero depender de ninguém. Eu não quero depender de igreja, de religião, de pastor, de ministro, de papa, de apóstolo, seja quem for. Por quê? Porque a minha relação com a inteligência infinita que me habita é pessoal. É nós. Ele está aqui em nosso ser, nosso coração, nossa consciência de ser. E alguém dirá, então, já para ir finalizando, tá, Carlos David, ok, tudo bem, vamos manter a paz mental, vamos manter a nossa inocência, isso vai dar muita força para a nossa fé, nosso crescimento pessoal, gostei. Mas, e com aquele, ou aquela pessoa que me ofendió, o me está atacando, o está falando mal de mí, o en fin. ¿Qué acontece con ela? Esse não é assunto seu, não é assunto meu, não é assunto nosso. Deixe que a vida, não Deus vai vir correndo, como eu falei recém, deixe que a vida vai demonstrar para essa pessoa o resultado da sua injustiça. É isso que nós devemos fazer. Porque quando nós fazemos assim, então vai se cumprir aquilo que todos nós sabemos até pela própria natureza que nos ensina. Todo que o homem semear, isso também se fará. Então, não necessitamos estar pedindo vingança divina, não necessitamos ficar com raiva, não necessitamos revidar, buscar essa revanche. Não. Talvez alguém diz, eu vou bloquear você, não vai falar mais comigo. Então você também vai pegar o celular e dizer, eu vou também te bloquear. E aí você faz a mesma coisa da qual você está reclamando. Então, quem fica inocente? Ninguém. E não havendo inocência, há culpados. E o culpado nunca pode exercer a sua fé. Por isso é tão importante manter nosso estado de inocência, nosso estado limpo, para que então tudo aquilo que você se propõe, seja na área da saúde, talvez a cura de uma doença, emagrecer, seja na área econômica, na área dos estudos, na área dos relacionamentos, seja o que for, você tenha confiança que vai conseguir. Mas é difícil. Não. Eu não gosto da palavra difícil. Sabe por quê? Porque o grande mestre da fé, Jesus, um dia ensinou e disse assim: para Deus nada é difícil. Ok, é fácil entender isso. Mas depois ele falou mais e disse:
E para aquele que crê, tudo é possível. Uau! Isso me deixa a mim numa posição, então, parelho com Deus. Para Deus nada é difícil. E para mim tudo é possível. Pela fé, então. Como é possível isso? Porque a inteligência infinita, Deus nos habita. E quando eu vou, Ele vai comigo. E quando eu retrocedo, Ele tem que retroceder, porque sou eu quem manda e quem determina na minha vida. Algumas pessoas dizem, sem Deus não sou nada, não, minha vida é de Deus. São palavras bonitas, simpáticas, mas somente isso. Quando temos realmente entendimento, consciência de que esse Deus nos habita, que essa inteligência infinita nos habita, que esse amor absoluto nos habita, então nós olhamos para a tormenta falando, eu vou vencer, eu vou vencer. Lembre, você é uma vencedora, você é um vencedor quando entende que pela sua fé é suficiente para vencer tudo aquilo que está frente a você. Ok? Muito obrigado. Chegamos ao final, então, deste vídeo. E como disse ao princípio, se parece bom, então compartilha com alguém, conta para alguém. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá seu dislike. Tem alguma pergunta? Faça sua pergunta. Comentário, isto, Carlos David, isto, outro. A única coisa que eu não faço é briga de religião. Briga de religião não me interessa. Você pode amaldiçoar se quiser, pode chamar o inferno, não tem problema. Briga de religião aqui não. Aqui vamos avançando de forma positiva. A fé, a fé, a fé para poder alcançar tudo aquilo que queremos. Eu sou psicólogo e dizem os estudos psicológicos que nós tomamos entre 30 e 40 mil decisões de fé por dia. Crendo que podemos tal coisa, fazemos isto, fazemos aquilo, marcamos uma viagem, uma consulta médica, enfim, planejamento, porque cremos que podemos. Então, vamos usar essa fé. Deixo com você, então, como sempre, meu abraço de fé.